Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Nesse programa, nós vamos falar sobre as eleições na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral declarou com 80% dos votos apurados que o presidente Nicolás Maduro foi o vencedor. Segundo o CNE, liderado por um aliado do presidente venezuelano, o mandatário teve 51,2% dos votos contra o opositor Edmundo González, que recebeu 44% dos votos. Mas diversos países expressaram dúvidas sobre a transparência da votação, incluindo o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. Com o resultado, Maduro deve permanecer mais 6 anos no poder em Caracas, chegando a 17 anos no comando do país. Para entendermos melhor esse cenário político no país vizinho, vamos conversar com um professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral e doutor em Direito Político e Econômico, Eduardo Macedo. Olá, doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata, olá a todos que nos acompanham, honrados com o convite para tentar explicar para quem nos acompanha essa sistemática venezuelana quanto às eleições em que se fala muito, por exemplo, que é uma ditadura no país vizinho aqui do Cone Sul das Américas. Sim, vamos entender então esse assunto. Doutor, a oposição contestou os números divulgados pelo CNE e afirmou que Edmundo González teve, na verdade, 70% dos votos e Nicolás Maduro 30%. Inclusive, doutor, tiveram pesquisas de boca de urna divulgadas pela Reuters que também indicavam a vitória de González. Doutor, a gente pode dizer então que houve fraude? Tabata e todos que nos acompanham, é uma situação sui generis, o que ocorre no nosso país vizinho, a Venezuela. Primeiro porque, diferente do que ocorre no Brasil, nós não temos uma justiça na Venezuela que seja independente do poder executivo. Lamentavelmente, isso acontece. Então, não temos instituições, diria, de Estado, como o Poder Judiciário e Legislativo, que não sejam controladas pelo Poder Executivo, que é lamentável. Então, só para quem nos acompanha tentar entender, nós temos no Brasil uma justiça eleitoral que preside o processo, faz o alistamento, e conduz tudo de forma independente dos demais poderes da República, o que não acontece na Venezuela. Lamentavelmente, a própria justiça lá é totalmente controlada pelo chefe do Poder Executivo da Venezuela. E isso, claro, coloca uma penumbra, coloca uma névoa nessa questão relacionada principalmente a esse momento das eleições. Então, quando, obviamente, a oposição grita, esperneia, ela não deixa de ter razão quanto a isso, porque falta transparência. E lembremos sempre que, nessas questões governamentais, a transparência é, acima de tudo, necessária e imprescindível para que se tenha legitimidade e também a legalidade das coisas que podem vir a ocorrer. Então, pessoalmente, assim, entendo que a oposição na Venezuela tem, sim, suas razões para não reconhecer o pleito, principalmente pelas notícias que nos chegam aqui no Brasil, que não tiveram acesso aos boletins parciais das sessões eleitorais, não tiveram essa necessária transparência e possibilidade de acesso ao que acontecia nesse período de apuração dos votos que decorreu de cada sessão eleitoral. Uma coisa engraçada, sabe, Tabata e todos que nos acompanham, é que na Venezuela nós temos urnas eletrônicas. Aquilo que eventualmente no Brasil se combate, a urna eletrônica é frágil, não tem transparência, não são auditáveis. Veja só que falta de contexto, eu diria, porque a Venezuela tem urna eletrônica, o eleitor recebe o voto impresso e esse voto impresso é depositado na urna, que depois ele é comparado, obviamente, com aquilo que se fez apertado na tecla. Então, é o contexto. Então, onde é que estaria errada a Venezuela? Justamente na apuração, ou seja, na hora de recolher da urna, daqueles papeizinhos impressos ali, onde se separa Maduro e se separa o outro candidato,
e faz a contagem de papel. Aquilo que no Brasil foi abolido, porque sim, existia fraude no Brasil muito presente na apuração, que era onde, entre aspas, me perdoe a palavra, eram roubados, né, os votos, porque naquela mistura de papéis ali, passa para uma mão, passa para outra, papel some. Né? Então, talvez por analogia, a grosso modo, isso tenha sido, né, acontecido na Venezuela, o que é lamentável. Talvez se não tivesse o papel, a manipulação de papeizinhos, né, o resultado do voto do eleitor, talvez a coisa pudesse ser mais transparente e mais cristalina, até mesmo aos olhos da oposição. É, Mas o que realmente, assim, Oi, Tabata, pode falar. doutor, continua, por favor. Tá? E no panorama, né, do Brasil e Venezuela, lembremos sempre que o Brasil tem um papel preponderante na geopolítica aqui da América do Sul, né, pela sua democracia reiterada, consolidada, né, enquanto que o atual presidente está indo para o terceiro mandato com 12 anos, né, o nosso vizinho da Venezuela, o Nicolás Maduro, está indo para 17 anos, né, de poder, mas de forma contínua. Né? Enquanto no Brasil proíbe-se a reeleição de forma ininterrupta, porque só pode ser reeleito uma única vez, lamentavelmente a Constituição da Venezuela permite que o Nicolás Maduro se perpetue no poder de forma indefinida. Né? Então, por isso que se costuma dizer que é uma ditadura, né? Porque a Constituição venezuelana, de forma lamentável, eu reitero, eu não concordo com isso, ela permite que o Instituto da Reeleição ele seja ininterrupto, ou seja, né, o Nicolás Maduro pode, por analogia, se tornar um Vladimir Putin da Rússia, que já vai para 30 anos, né, de presidente. Então, realmente causa preocupação e a presidência da República designou um observador para a Venezuela, que está lá dentro acompanhando e talvez possa trazer luzes, né, para o que aconteceu na Venezuela, para permitir que o Brasil possa, sim, tomar uma posição e fazer um pronunciamento mais tranquilo, reconhecendo ou não a vitória de Nicolás Maduro para o seu terceiro mandato e que vai completar 17 anos de mandato, né, de execução ou de poder executivo lá na Venezuela. Eu até planejava perguntar isso para o senhor, doutor, com relação ao posicionamento do Brasil, né? Como deveria ser, como deve ser a posição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que se ele apoiar esse resultado, ele pode ser amplamente criticado, mas se ele não apoiar também, se ele levantar dúvidas com relação ao resultado, isso também pode trazer um certo problema ali na relação diplomática com a Venezuela. Na sua análise, doutor, qual deve ser o posicionamento correto do Brasil nesse momento? Pois não, Tabata, e a todos que nos acompanham. Veja, a situação do Brasil, reiterando, na geopolítica, ela é fundamental. Né? O Brasil, eu considero assim, um grande eixo de sustentação, principalmente do Cone Sul e do Mercosul. Então, apenas por uma pequena palavra do presidente Lula, né, na questão do equacionamento, né, da eleição com a oposição, nós vimos que o presidente lá da Venezuela já ficou um pouco incomodado e sinalizou que haveria derramamento de sangue, e as notícias que chegaram ao Brasil é que na fronteira com o Brasil e da Venezuela, o governo venezuelano fechou a fronteira com medo de fuga em massa dos venezuelanos para o Brasil, o que significa que o Brasil realmente é um país acolhedor, um país que protege os direitos humanos, e o Brasil é um país, sim, que respeita a democracia e a vontade, claro, do cidadão venezuelano. Com isso, o que eu quero dizer? Que o Brasil vai, sim, aguardar o resultado oficial das eleições até que seja, claro, né, convalidado por organismos internacionais, tipo a OEA, ou a própria ONU, e os observadores que lá estão, para assim fazer o pronunciamento oficial da República Brasileira. Claro que reconhecendo ou não o que aconteceu lá no resultado das urnas. E com isso, claro, penso que o Brasil, sendo respeitador da democracia e também cumprindo a Constituição, lá no seu artigo 4º, quando diz que o Brasil respeita a autodeterminação dos povos, né? Então o Brasil é um país, eu diria, pacifista, porque cumpre a Constituição quando sim entende que a vontade de determinado povo em determinado local tem que ser respeitada.
Então, o Brasil, obviamente, vindo a reconhecer o resultado das urnas na Venezuela, mesmo talvez a contragosto, né, porque o ideal seria a alternância de poder, a alternância de pessoas que vão exercer o governo, porque poderia arejar, dar um novo sentido na economia, dar um novo sentido no respeito aos direitos humanos. O Brasil, nesse contexto, reconhecendo, claro, a vitória, vai sim tentar consolidar, creio, o Mercosul e consolidar também a sua liderança na América do Sul, até porque o Brasil depende um pouco do petróleo da Venezuela, o Brasil também depende do comércio internacional com a Venezuela, que é nosso vizinho, e isso, claro, fortalece a própria democracia do Brasil e também estreita mais os laços econômicos e os laços políticos aqui na América do Sul, do qual o Brasil tem, claro, a sua representatividade e a sua forma de consolidação enquanto um país forte, né, que segura bem, eu diria, essa onda entre os países aqui da América do Sul. Agora, doutor, na sua análise, a pressão de outras nações, como Estados Unidos, a Colômbia, União Europeia, a Espanha também, que cobraram uma transparência, essa pressão de outros países pode fazer, então, com que a Venezuela faça a recontagem dos votos e isso pode mudar o cenário? Tá, minha avaliação pessoal eu diria não, sabe? Até porque o Brasil já tem eu diria, se escorado um pouco também com a Bolívia, depois que o susto, né, que a Bolívia teve recentemente com aquela tentativa de golpe. Então o Brasil está se apoiando também com a Bolívia, né, para fazer o papel de interlocutor e a Bolívia mediar, né, e diminuir mais esse atrito recente de Brasil e Venezuela através da mediação que a Bolívia, claro, possa fazer e contribuir nesse sentido. Claro que a América, os Estados Unidos também está passando por um momento de turbulência na política, com o atentado, né, um candidato, com a desistência do Biden, a Câmara entrando também. Então, assim, eu penso que como a América tem os seus problemas domésticos também muito fortes, com as eleições que vão ocorrer até novembro, isso também deixa um pouco de lado mais a questão da Venezuela, que passa a ser uma questão menor, eu diria, até porque o Biden se encaminha para um final de mandato, né, que transfere lá o mandato dele em janeiro, tem as questões internas, né, que o Biden precisa cuidar da arrumação da casa, né, para entregar o governo ao seu sucessor, e, claro, ele está cuidando um pouco também da questão da eleição da Câmara, que, claro, o partido não quer perder, claro, as eleições nesse momento. E eu diria apenas isso, né, que, embora a Espanha está lá longe, na Europa, né, tem algum interesse na Venezuela, a próprios Estados Unidos e outros países, mas notem que até os organismos internacionais eles têm sido, eu diria, não desmerecidos, mas diminuiu a sua importância no contexto da seleção da Venezuela. O que resta, obviamente, o Brasil, a Bolívia, né, que são os países limítrofes aqui, para tentarem conduzir e dar, sim, uma resposta à comunidade internacional e aos demais países interessados na democracia e na manutenção da democracia, claro, principalmente aqui na América do Sul. Então, doutora, a gente precisa realmente continuar acompanhando, né, tudo o que vai acontecer. Agora, de forma bem breve, se possível, a gente, então, a partir desse resultado dessas eleições, nós podemos dizer, então, nomear a Venezuela como uma autocracia? De forma triste, sabe, Tabata? De forma, diria assim, né, eu vou capitular. Infelizmente, sim, né, porque o sistema, né, na Venezuela está concentrado no executivo, o que é lamentável, e com isso, né, o Nicolás Maduro se fortalece cada vez mais, e como ele já, obviamente, controla os demais poderes da República, né, vai, lamentavelmente, converter na expressão que tão bem você cunhou nesse momento, uma autocracia, o que é lamentável, já que ele já controla o judiciário, já controla o legislativo, e daqui a pouco teremos um monarca, né? Um monarca ditatorial aqui nas beiras, né? Aqui do Brasil, lá mais na parte norte do continente, o que é lamentável. Com certeza, doutor. Muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Foi um prazer te ouvir a sua análise, doutor. Obrigado a todos, estava tá sempre à disposição da nossa querida Rede para o que for necessário. Muito obrigada. Nós conversamos com o professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral e doutor em Direito Político e Econômico, Eduardo Macedo. E se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Rede TV.
O Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.